Reassistindo From desde o começo, eu comecei a ver algumas coisas que eu não vi da primeira vez. E também novas teorias surgiram e eu criei novas, e vocês também comentaram várias do que acharam da série. Então eu trouxe um vídeo novo com coisas novas sobre From, para sua cabeça explodir aí com novas teorias que a terceira temporada tem que responder. Porque a gente não vai viver só de coisas estranhas surgindo do nada em cima uma da outra sem respostas, para coisas básicas que estão presentes na série desde o primeiro episódio. Tem coisas que eu já falei antes em outros vídeos, o que podem ser os monstros, sobre a seita, sobre a figura vermelha desenhada na caverna, especulei sobre várias outras coisas, e se você não viu e sentir falta que eu não comentei aqui nesse vídeo, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar linkada no final do vídeo, e também na descrição também vai ter para você ficar por dentro de todas essas paranoias que eu tenho sobre essa série. Eu sou o Anderson, e se você chegou no meu canal por esse vídeo, eu falo de tudo um pouco da cultura pop. Então deixa o like no vídeo e a sua inscrição, que isso me ajuda demais. E segue nas redes sociais também, @nerdruida em todas. Primeira coisa que eu vou falar é, como um inscrito bem disse, a série é dos mesmos criadores de Lost. E Lost é cheia de mistério e não vai entregar nada de bandeja assim pra ninguém. A gente vai acabar vendo coisa nova sem explicação e sem resposta também nessa temporada. Mas eu espero muito que pelo menos umas coisas sejam esclarecidas. A Tabitha saiu no último episódio da cidade ou não? Pelo menos isso a gente tem que ter uma explicação. O que é a cidade, se é um mundo paralelo, se é inferno, se é sonho do Victor que virou realidade. Então vem comigo e acompanha essas teorias. Os animais podem entrar lá na cidade, como as pessoas também chegaram, acidentalmente. Mas e se alguém joga esses animais para manter os habitantes vivos, já que eles comem galinhas e etc. Então eles estão sendo mantidos vivos para algum propósito. Aquilo lá pode ser um grande Round 6, e quem vai ficar vivo por último para ganhar alguma coisa, seja para se libertar ou seja para continuar vivo. Porque quando o Victor e os outros chegaram, o Martin provavelmente já estava preso, e o Victor não era realmente o último da época dele. Só que o Martin não podia morrer, então talvez tenha que ficar um último vivo apto, sem ser nas condições do Martin, para ganhar a liberdade. Eu acredito que de tempos em tempos a cidade recebe novas pessoas e elas vão sendo eliminadas de alguma forma até restar o último. Só que nesse caso o Victor não era o último, tinha o Martin. Pensa comigo, o Martin estava lá há muito tempo, com certeza uma centena de anos, só que ele não podia morrer. Ele pediu ajuda pro Boyd e ele foi o último da época dele. E o Victor foi o último da época dele também. Mas na verdade o Martin estava lá. E da mesma forma que chegou mais gente e sabem que o Victor é mais antigo, chegaram gente também depois do Martin. Só que ninguém sabia que ele era o mais antigo. E também tem esse detalhe que ele não podia morrer. Então essas pessoas têm algo de especial. O Martin passou os vermes pro Boyd. E o Victor sabe de muita coisa que não fala porque ele é traumatizado. E ele disse que se ficar falando sobre o assunto, coisas ruins acontecem. Logo eles devem ter alguma coisa de especial que ficam sabendo. Assim como o menino de branco, que também pode ter sido o último da época dele. Só que ele não cresceu e envelheceu, mas ele deve ter vindo ainda antes do Victor. Mas quem deve ser o último que vai ficar vivo da época atual? Se isso for um grande Round 6. Será que vai ser o Ethan, a Sarah, o Jade, a Tabitha, o Boyd, a Marielle, o Kenny ou o Eldin? Todos eles têm alguma coisa com a cidade. Ou veem coisas, ou escutam coisas. Eles são diferentes. Eu nunca parei para analisar a abertura. E os desenhos que estão lá são do Victor, já que ele sempre desenha, e segundo ele mesmo, aquilo é para ele não se esquecer das coisas. E eu tinha dito que ele tinha nascido ali, mas acho que ele chegou na cidade como todo mundo chegou, porque tem um desenho dele de um carro chegando na cidade com vários corvos ao redor, tem o desenho dele com a irmã e o cachorro, o mesmo cachorro que apareceu com ele menor sobre os corpos e que também apareceu outras vezes na floresta. E tem casas também que parecem que estão sendo tomadas por uma força do mal. E também tem um desenho da igreja, e eu também não tinha reparado nisso. Mas a igreja é a única construção mais antiga de lá, feita de tijolos, diferente das outras casas que são todas de madeira e tem uma aparência de serem casas mais atuais. Ela lembra uma construção medieval, até lembra também onde o Martin estava. E também algo que está olhando através de um buraco pela chave. Pelo menos é isso que aparece no desenho. Pode ser uma indicação de que tem alguém realmente observando eles. Mostra também aquela passagem que ele ficou, onde a mãe deixou ele e a irmã. E também um monstro sorridente que tá saindo sangue pelos olhos e boca. Então será que ele foi o primeiro que se transformou? Aquele lá do diário que tá com a foto no Victor, o Christopher? Mas o que eu penso ainda mais é, e esse armário que tá aí entre as duas casas, o que é que ele é? O que a Sarah vê pedindo mate o garoto se refere ao Victor criança, que era pra ele morrer no ritual. E se as vozes que a Sarah escuta são das pessoas que já morreram lá, não só das entidades ou dos monstros, mas de quem morreu e tenta ajudar. Só que eles falam de qualquer jeito sem saber se comunicar. Por exemplo, ela na floresta ouviu uma mulher falando que estava errada e que tinha que dar esse recado ao Sr. Peixe Pan.
E quem chamava o Boyd assim era a esposa dele, a Abby. E a Abby matou muitos moradores achando que aquilo era um sonho. Então ela falou pra Sarah pra dizer pro Boyd que ela estava errada. No pensamento dela, ela ia conseguir acordar aquelas pessoas da realidade se matassem elas. E quem se comunicou com a Sarah foi uma pessoa que viveu antes lá, foi a Abby. Mas quem falou antes da bolsa que o Padre Catri tinha esquecido foi outra pessoa, que não devia morar lá, porque o padre estava sozinho quando escondeu a bolsa no chão. E se a voz que mandou matar o Ethan não foi pra matar ele, e sim de alguém da época do Victor criança? E se a voz que mandou matar o Ethan não foi realmente pra matar ele, e sim de alguém da época do Victor criança falando com ela, avisando que ele deveria ter sido morto para o culto, mas a mãe dele escondeu ele e a irmã? E se os monstros matam e abrem as pessoas para tirar o órgão da Billy, que tem aquele líquido que pode matar eles? Talvez matar todo mundo e tirar aquele líquido seja uma tentativa de eliminar o que causa perigo para eles. E também nessa cena da primeira morte, o amuleto estava jogado no chão, mas a Lauren tinha deixado ele bem preso do lado da porta. Até agora eu não vi os monstros tocarem no amuleto, mas eles podem bem que usar alguma coisa para tentar derrubar. Os corvos são um sinal místico de mau presságio. Simbolicamente o corvo é relacionado com o mau agouro, a morte, o azar, e com outros elementos obscuros e sombrios. Então deve ser uma ou mais entidades mesmo que controlam o lugar. A cidade fez um ritual com as crianças e isso trouxe uma maldição, mas como o Victor e o garoto de branco escaparam, deu errado. Tem algo a ver com crianças, não tira da minha cabeça. Sim, eu também acho. Quando o Ethan tá se recuperando depois que a Christie ajudou a tirar a madeira da perna dele lá no começo da série, ele disse que sonhou e viu o Lago das Lágrimas, e tinha muitos desenhos de giz na parede e alguém gritou porque uma aranha desceu do teto. E nessa cena, a gente vê o Victor desenhando. E isso me deixa ainda mais pensativo, que é um ser com uma forma de aranha realmente. E ele fala bastante no começo da série sobre essa história do Lago das Lágrimas, e eu fui pesquisar sobre o que era. O Lago das Lágrimas é uma história que faz parte de uma série de livros chamado Deltora Quest. Uma história voltada a crianças entre 8 a 14 anos, idade que o Ethan, o menino de branco, e o Victor criança tinha. E nesse livro específico tem a sinopse que diz o seguinte, abre aspas, Leaf, Barda e sua rebelde companheira Jasmine, que encontraram morando sozinha nas florestas do silêncio, saíram numa perigosa busca para encontrar a segunda pedra preciosa, roubada do mágico cinturão de Deltora. O topázio dourado já foi encontrado nas florestas do silêncio, mas o reino de Deltora somente será libertado do poder do cruel Senhor das Sombras quando todas as pedras tiverem sido recolocadas no cinturão. Para encontrar a segunda pedra, os 3 heróis devem viajar pelas terras governadas pela monstruosa feiticeira Daegan. A jornada está repleta de traições, trapaças e perigos, e eles precisarão enfrentar o hediondo guardião do encantado Lago das Lágrimas. Fecha aspas. Isso me faz pensar que tem a floresta, que tem os perigos, que tem as pedras que eles acharam que são os amuletos, um povo que foi escravizado, nesse caso aí sendo obrigado a morar nessa cidade, e um Senhor das Sombras mau. Isso tudo faz sentido com a teoria das crianças que são o foco em From. E se você não sabe do que eu tô falando, veja o vídeo que tá na playlist de From, que eu vou deixar no final do vídeo para você entender mais. Sem falar também que o Ethan fala várias vezes também do outro livro, que é o Voo da Chrominocle, que é mais um livro infantil. E se todo for um parque criado por Victor, onde as pessoas escolhem viver lá, mas deu alguma coisa de errado. E se isso tudo a ver com as crianças e contos infantis macabros, a primeira criança que vai nascer nessa cidade é o filho do Ellis e da Fátima. Reparem nessa frase dita pelo Jade para Tabitha quando eles acham os desenhos da irmã do Victor. Yeah. I see the color of those uniforms. These are Civil War soldiers. The pictures came from the stories. There's this boy, all dressed in white, and here they come. They come for 3, unless you stop the melody. It's an old nursery rhyme. My grandmother used to sing it to me. Os medos devem ter se tornado reais nessa cidade. Christopher Mal é o medo do Victor criança. Medo de monstros e escuro é o medo geral de qualquer criança. E cigarras era o medo do Nathan. E assim por diante. Não é uma entidade, mas diversos tipos. Se os monstros são o primeiro nível, depois deve vir a bailarina, e depois a aranha, que deve ser o próximo, e aquele demônio gigante vermelho da caverna pode ser o último, ou ele de fato é a entidade suprema que manda no lugar, porque tem vários tipos de ameaça na cidade, não só os monstros. As pessoas lá de From também têm itens que eles tinham lá fora, e que eles não levaram para dentro da cidade, como a pulseira da Tabitha, por exemplo. E dentro da caverna tem vários itens dos monstros, então os monstros devem ter guardado aquilo ali, e isso deve ter alguma ligação de quando eles eram humanos. Os monstros são antigos moradores da cidade e as cigarras controlam eles. Pois é,
A convulsão que as pessoas têm é o que deve transformar elas em monstros, ou pelo menos fazem alguns que são mais especiais que os outros fiquem presos em algum lugar como Martin ficou. Porque se já tem os monstros pra matar eles, e nos últimos episódios da segunda temporada até os sonhos estavam machucando eles, pra que ia precisar de ter alguma outra coisa que matassem eles? Beleza que eles têm os amuletos, mas vez ou outra, eles erram e alguém deixa eles entrarem, então os monstros são eficazes. E se vocês lembram, quando o Sorridente foi aberto, várias mariposas estavam no corpo dele, então elas devem entrar nas pessoas e transformam elas nos monstros, pelo menos é o que eu acho. A eletricidade é uma ilusão e isso explica o farol sempre aceso. O farol pode ser o que o pessoal que chegou lá na cidade antigamente via e ficava preso por lá, porque nos dias atuais quem chega lá é através das estradas. E a Tabitha viu nas escadas do farol datas muito antigas, de 1500 sendo a mais antiga. Então quem chegava lá, chegava de barco, de navio, a pé, de cavalo, não sei. Não tinha ainda carro nem outros meios de transporte, então as pessoas quando viam aquilo já estavam presas na cidade, assim como quando as pessoas chegam atualmente e veem a árvore e os corvos. Então antigamente, provavelmente, elas viam o farol, principalmente se elas vinham antes de barco. O farol pode ser o único ou um dos caminhos que levam para a saída. E sobre o que o Gabriel falou, comentando da tocha, faz total sentido. Quando o Boyd usou a tocha, o ambiente mudou e ele encontrou a caixa da bailarina. Não era mais o lugar que o Boyd estava, era outro. Então, e se eles usassem o fogo para tentar iluminar os lugares por aí, sem usar a luz da eletricidade? Será que a gente ia ver ambientes diferentes? O farol pode ter ligação com isso, porque ele está sempre iluminando ao redor da cidade. Mas no centro dela a gente não consegue ver, só quando avança para a floresta. Então se os moradores usassem fogo na caverna onde os monstros estão, daria para ver provavelmente algumas pistas, ou até na floresta mesmo. E no farol eu tenho certeza que ia revelar muita coisa. Para resumir, o meu ponto de vista é o seguinte: é tudo baseado em contos infantis que ficaram macabros e a cidade existe há muito tempo, e muita gente acaba indo para lá por acidente mesmo. Seja vendo o farol antigamente ou pela estrada hoje em dia. Tem vários monstros também, desde aqueles que saem à noite, tanto como aranhas gigantes e alguma entidade que controla o lugar. E também as crianças foram parte de um ritual, e o Victor era para ter sido sacrificado, mas não foi. E os antigos moradores e os novos que vão chegando vão sendo mortos e viram os monstros do primeiro nível. No caso, as mariposas entram neles e possuem eles até eles virarem os novos monstros. E enquanto eles não fizerem um novo ritual, eles não vão ser libertados daquele lugar. E o filho da Fátima e o Ellis é uma peça nova que vai ter que ser sacrificada ou vai mudar tudo, salvando eles sem ter que morrer. Bom, por hoje é isso. Se você gosta de From Origem, veja outros vídeos aqui na playlist que eu deixei e até a terceira temporada chegar, eu vou falar mais dela. E também quando ela lançar eu quero falar muito mais e criar várias teorias com vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Comenta aqui também o que é que você achou dessas paranoias e também das suas novas teorias. Nos vemos em outro vídeo. Até lá!